Capítulo 5, Opções Americanas. Seção 1. As opções americanas, elas se distinguem das opções europeias porque elas podem ser exercidas a qualquer momento entre o tempo da assinatura do contrato e o tempo final. Então, ao invés de você, somente aqui nesse tempo, optar pela execução ou não, você pode optar a qualquer momento até o tempo final. Além das opções americanas, você tem algumas variações. Por exemplo, as opções bermudianas, elas têm datas pré-determinadas. Então, ao invés de você poder executar a qualquer momento antes do tempo final, você tem datas pré-acordadas em que você pode executar. Talvez 2 datas antes do tempo final, incluindo o tempo final onde você pode executar a opção. Quem compra a opção tem que avaliar, então, o momento, né, que é melhor para ele executar a opção. Então ele vai ter que avaliar, de acordo com a evolução do preço do ativo, em quando que ele vai executar, qual é o momento mais apropriado. Se ele deixar passar esse momento, ele eventualmente vai ter dado uma vantagem para o comprador da opção. A gente vai precisar para isso desenvolver um pouco mais a nossa teoria de processos estocásticos e vamos introduzir novos objetos teóricos, né, a respeito disso. Por exemplo, a chamada tempo de parada vai ser uma ferramenta importante para analisar esse tipo de contrato. E além disso, a gente vai, nesse momento, revisitar martingale, porque vão aparecer aqui submartingais. Para a questão do cálculo do valor de um contrato americano, a gente vai usar a mesma abordagem que a gente fez na parte de precificação de contratos europeus. Então, para isso, a gente vai fazer o hedge do contrato e calcular qual é o tamanho do hedge necessário, quanto que é necessário você ter em carteira no início, para fazer a proteção da execução desse contrato ao longo de todo o tempo de existência dele. Para isso, a gente precisa introduzir alguma nomenclatura. O primeiro é valor intrínseco, porque no caso de um contrato americano, você tem o chamado valor intrínseco, que a gente vai denotar aqui por GN, que é o quanto que ele vale naquele tempo N, intermediário antes do tempo final. Por exemplo, pode ser um call cujo valor intrínseco é dado por um strike, o valor da opção menos um strike. Então, a qualquer momento, você pode executar o contrato e esse vai ser seu valor intrínseco. E além disso, esse valor intrínseco pode ser dado, por exemplo, dependendo de todo o caminho até aquele momento. Por exemplo, um call tipo asiático, em que depende do valor médio da ação dentro de um certo intervalo de tempo. Então você vai ver nesse instante aqui qual foi o valor médio da ação até esse momento, e esse seria o valor intrínseco nesse instante, né? E como é que a gente vai poder calcular o valor desse contrato? A ideia é um algoritmo, né, que vai de trás para frente, conforme a gente fez com o outro também, que a gente tem aqui o tempo final, que é o tempo N grande. Aqui no tempo N grande, quanto é que vai valer o contrato? O valor do contrato, VN, ele vai ser igual ao valor intrínseco. Então aqui, no tempo final, de acordo com o valor final da ação ou o caminho percorrido pela ação até aqui, você tem quanto que o contrato valeria nesse instante. E aí a gente vai definir agora, por uma forma recursiva para trás, qual vai ser o valor no tempo N-1. Então, como é que isso vai ser dado? Bom, a cada tempo anterior ao tempo final, você vai comparar 2 valores possíveis. Então, você vai ter aqui tempo N, aqui o tempo N+1. Aqui no tempo N+1, você assume que você já calculou o valor do contrato. Então, o contrato vale VN+1 aqui. Quanto é que o contrato vai valer no tempo N? Aqui você vai ter que comparar 2 valores. O valor intrínseco, que é dado pela execução imediata, neste momento, ou você não executar, e nesse caso você vai aguardar para possivelmente executar no próximo instante ou dali para frente. Então, o valor que o contrato vai ter, que a expectativa de valor de futuro, vai ser nada mais, nada menos que a esperança condicional sobre a probabilidade de neutral risco do valor do contrato, descontado para tempo presente. Então é N tilde VN+1 sobre 1 mais R. Lembrando que essa aqui era a fórmula original
no caso do contrato europeu. No caso americano, como é que muda essa fórmula? É que o VN ele vai ser o máximo entre o valor intrínseco, né, que é o GN, que é o valor intrínseco, e a expectativa de valor futuro trazida a tempo presente. Então, quem tiver o maior valor vai ser o valor do contrato. É muito importante que aqui nessa fórmula ela já está te dando também quando que você deveria executar o contrato, do ponto de vista de quem comprou o contrato, que é justamente quando o maior valor ser o GN, porque você vai ter uma disputa, eu fico com o contrato na mão e esse é o valor expectativo de valor futuro, ou executo ele imediatamente. Então toda vez que o valor imediato superar a esperança de valor futuro trazida a tempo presente, você deve executar o contrato. Executar o contrato. Porque se você não executar, o contrato vai perder valor daqui para frente. No caso de Bermudianas, que as datas de execução são prefixadas, né? São algumas datas só, você pode executar o contrato, você teria basicamente essa estrutura de fórmula, sendo que o VN vai ser dado pela simples esperança de valor futuro trazido a tempo presente, ou o máximo entre o valor intrínseco e o valor presente, de acordo com esse instante N aqui, se é um tempo de execução permitido pela opção bermudiana ou não. Tá? Então, em resumo, você tem a fórmula aqui, que é o algoritmozinho, que é uma modificação do algoritmo que a gente mostrou anteriormente para precificação de opções europeias. Então, esse é o algoritmo de opções americanas. E a gente vai, daqui em diante, pegar essas ideias e colocando mais linguagem de processos estocásticos para entender melhor o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente observa é que o valor intrínseco ele é sempre menor ou igual que a esperança de valor futuro, porque no caso do valor intrínseco ser sempre menor ou igual que a esperança de valor futuro, a opção americana vai ter o mesmo valor que a europeia, tá? Se você não vale a pena executar antes, né? E a execução vai valer a pena aqui. Então, para dar dois exemplos interessantes aí, a gente apresenta aí essa árvore de valores aqui, fixam certa taxa de juros, 10%, e vai considerar um put com strike 4. Então, a partir desses valores, fazendo as contas, a gente pode ver que o up vai ser 1.2, o down 0.8, começa com 4 aqui, está vendo o valor? Então, a probabilidade neutra risco é 0,75 de subir, e aí com isso a gente pode colocar os valores na árvore e verificar que o valor intrínseco de GN no tempo final, que é o tempo 2, é 0, 0,16, 0,16, 1.4, então esse vai ser o V2, o valor da opção no tempo 2 é igual ao G2, porque aqui é o tempo final, e agora a gente pode ir andando para trás na árvore. Então quanto é que vai ser o valor no V1? A gente vai ter que comparar o valor intrínseco da opção contra a esperança de valor futuro. Então, aqui, por exemplo, se o primeiro lançamento foi H, a gente vê que a esperança de valor futuro é maior que o valor intrínseco. Então, esse vai ser o valor do contrato, nesse caso. Já no caso do primeiro lançamento CT, o valor intrínseco é maior que o valor esperado no futuro. Então, quem ganhou foi o valor intrínseco. Então aqui está sugerindo que caso você tenha como primeiro lançamento T, você execute o contrato. Caso contrário, não, aguarda chegar ao final. Se chegar ao final, a gente vê aqui pelos valores, aqui não vai executar, porque o valor intrínseco é 0, o contrato expirou sem valor, e no caso de HT, aí você vai executar novamente. Então essa aqui seria a chamada árvore de execução. Começa aqui no tempo 0, que a gente vai ver aqui embaixo que não vale a pena executar, porque no tempo 0 o valor intrínseco é 0, e a esperança de valor futuro supera isso, que é 0,26. Então a gente não tem o início do contrato. Se a ação subir, você não executa. Se a ação descer, você executa. E se subir e descer,
Você vai executar, se subir, você não executa, acabou o contrato aqui no tempo 2. Então esse é um exemplo de tudo isso que a gente mostrou até agora. Um segundo exemplo, agora com 3 tempos, algo similar, que é nessa árvore aqui. Aí vocês podem depois ver com calma os detalhes no livro. Você tem com juros de 10%, começa com 16%, e eu estou pensando aqui num put com strike 20. Então eu calculo aqui o valor do put depois de 3 lançamentos, estão aqui os valores, então V3 vai ser igual a G3, aí estão aqui os diversos valores obtidos, e eu vou começar com 2 lançamentos. Eu vou comparar o valor intrínseco do contrato, então quanto é que vale o put, dado que a ação vale 36, 12, 12, 4, é o put com strike 20, então esses são os valores intrínsecos do contrato. Quando você compara isso com a esperança de valor futuro, a gente pode ver que aqui nesse caso superou, aqui nesse caso o valor intrínseco ganhou, aqui nesse caso o valor intrínseco ganhou, e aqui nesse caso o valor intrínseco ganhou. Então aqui tem os valores depois de 2 lançamentos. Então a gente agora vai ver, no caso de um lançamento, o que vai acontecer, vai comparar novamente um com o outro, e assim, a partir daí, você vai calcular o valor do contrato conforme eu disse no algoritmo. A gente pode fazer aqui a análise novamente, né? Eu estou vendo aqui sobre a ótica de quem compra essa opção, né? No tempo 1, deve executar se o primeiro lançamento for ter, porque o valor intrínseco vai superar o valor esperado de futuro, tá vendo? Então ele executa imediatamente. Caso contrário, ele aguarda o segundo lançamento. E no segundo lançamento aí tem 4 cenários. Se der HH, aguarda. Se der um desses outros cenários, executa, tá vendo? Porque o valor intrínseco superou a esperança de valor futuro. E finalmente, no terceiro lançamento, se for HH, encerra sem valer nada. Se for HHT, aí executa. Então, o resultado de tudo isso, a gente pode entender melhor o que são esses conceitos iniciais que a gente apresentou.